eu gostaria de abordar alguns tópicos importantes para quem busca uma constelação de casal. Muitas vezes, quando um dos membros do casal procura uma constelação, precisam ficar claros alguns aspectos. Principalmente quando entre o casal uma situação perdura, uma situação já não tem uma solução por outras maneiras. E principalmente um dos membros do casal tem a ideia de que constelando aquela situação vai se desenrolar mais facilmente ou vai conseguir finalmente uma solução. Então, essa ideia, muitas vezes, ela traz em si uma esperança, uma expectativa que pode não se cumprir. Porque quando nós abrimos o campo e o casal já está passando por uma situação de desafios, com a abertura desse campo, as acusações dentro do casal podem aumentar, inclusive durante a constelação. Então, a constelação não se transforma num campo mágico para a solução de problemas. E qual seria a alternativa? Quando um dos membros do casal sente que a constelação pode ser uma ferramenta importante para se desvencilhar de algumas questões que realmente estão incomodando, que procure a constelação individualmente. Porque assim, essa pessoa, esse membro do casal, pode olhar para as condições que cabem a si mesmo para começar a transformação dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que cabe a si próprio. A constelação de casais, ela não é nada semelhante, principalmente no que concerne aqui esses aspectos que a gente está abordando agora, da relação de casal. Então tem que ficar claro que, não sendo a constelação uma terapia, os pontos, os aspectos que são levantados, eles não são motivo de discussão durante a constelação e depois. Do ponto de vista sistêmico, o que acontece é muito diferente. Então, sim, o campo traz sugestões, traz convites, mas dentro de uma perspectiva diferente. Não menos enriquecedora e não menos transformadora, tudo tem o seu espaço. Tanto a terapia quanto a constelação, mas são coisas diferentes e uma não substitui a outra. Uma outra condição que acontece muito para quem está buscando uma constelação de casais é o fato de não considerar que o outro membro do casal está passando por uma condição delicada, por exemplo, um problema de saúde. Então, quando um dos membros do casal está passando por uma condição especial, significativa, como uma doença ou uma gestação, no caso da gestação, o companheiro poderia acessar o campo de uma constelação para, dentro daquilo que lhe cabe, conseguir contribuir com essa gestante para que transcorra da melhor maneira a finalização desse processo do nascimento dessa criança e para que a mãe eventualmente consiga fazer um trabalho que pode ser também uma constelação. Aí você pode me perguntar, Carmen, mas você não constela gestantes? Constelo. Constelo gestantes, mas quando um marido, um companheiro, me procura para constelar o relacionamento do casal, sendo que a mãe está gestante, eu dou preferência para conversar primeiramente
com o companheiro, para procurar entender a situação, as condições em que essa mulher se encontra. Porque é sabido que muitas vezes essa gestação pode ser uma gestação de risco, pode estar sofrendo, além da sua condição de alterações hormonais, de mais sensibilidade, pode estar passando por uma dificuldade maior do que aquilo que até o marido ou o companheiro esteja imaginando. Então, sendo da área médica, eu tenho obrigação de olhar para a condição médica e caso o companheiro não tenha se dado conta de que aquela gestante precisa de um acompanhamento médico primeiramente, sugerir isso a ele. Porque muitas vezes essa conversa, um tanto delicada, deveria ser feita sem a presença da gestante. Se nós vamos estudar as alterações psicológicas e às vezes até mais profundamente, olhando do ponto de vista psiquiátrico, há algumas condições que se manifestam na gestação. E essas condições não deveriam ser abordadas no momento em que elas estão ocorrendo com a gestante, numa condição de risco que é a gestação, por uma constelação. Então, no caso, o marido é orientado, ele pode ser constelado com certeza, mas a esposa deveria ser abordada primeiro por um médico, ser tratada e depois, eventualmente, quando tudo estiver mais tranquilo, mais seguro, ela fazer a constelação. Ou, caso não haja uma condição médica nessa linha que eu estou mencionando, que a esposa sim, também faça a sua constelação, mas primeiro, havendo esse entendimento, havendo essa segurança, uma abordagem tranquila com a gestante. Porque a constelação de uma gestante, ela parte do princípio que a gestante está num outro universo, um universo paralelo, diferente daquele, por exemplo, que o pai está passando. Porque ela está sob a influência, por exemplo, da parte hormonal. E uma influência, do meu ponto de vista, também espiritual. Ela está passando por um momento, uma condição especial, uma condição divina da vida dela. E isso merece um olhar cuidadoso, um olhar amoroso, um olhar delicado. Muitas vezes uma preparação com um movimento sistêmico, com exercícios, para dar continuidade, talvez, numa segunda etapa depois do nascimento do bebê. Ou já uma grande facilitação para esse momento, que talvez nem chegue numa segunda etapa, mas é necessário que haja essa participação do pai para proteger essa gestante, para proteger essa criança, para que tudo transcorra na mais perfeita tranquilidade e segurança. Tá bom? É isso por hoje.